Prezados irmãos, agradecendo ao alto por essa oportunidade, pedindo auxílio para que possamos fazer deste um momento de reflexão, gostaria de dizer da minha alegria ao ter recebido o convite que me traz aqui, mesmo que de forma virtual, para conversar com os amigos da Casa do Evangelho. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, Kardec nos traz do Evangelho de Marcos a seguinte passagem. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe o apresentavam, o que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Pode parecer uma contradição o fato de Jesus ter apresentado a criança como símbolo de pureza, uma vez que sabemos não ser esta um espírito recém-criado, mas detentor de uma história pregressa crivada de erros e imperfeições. Esta contradição, porém, é aparente, e logo Kardec nos vem lembrar que todos retornamos à vida material num corpo frágil, necessitando de cuidados e ensinamentos, completamente alheios à nossa bagagem de experiências e aprendizagens, já que estas ficam bloqueadas, fazendo com que iniciemos cada nova vida como se fôssemos recém-criados. Como sabemos, nada acontece por acaso, e o codificador, a seguir, deixa claro a importância de nascermos com esta aparência de pureza e fragilidade, chorando, incapazes de sobreviver sem auxílio para enternecer os pais, muitas vezes inimigos de outras épocas, que têm agora a tarefa de nos dar proteção e educação necessárias, tornando-nos aptos para seguirmos um trajeto em busca da nossa própria evolução. Retornando à fala de Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele, temos aí uma clara alusão à abertura que a criança tem para aprender, despida de crenças e preconceitos, postura indispensável para ouvir o Cristo e seguir os seus ensinamentos. Essa lição, por si só, já nos traz um alerta em relação à tarefa educativa que nos cabe, mostrando o momento de aproveitar as condições propícias para tal. Também no Livro dos Espíritos, vamos encontrar este tema quando na questão 383, Kardec pergunta: qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, se é um espírito mais evoluído, o que ele tem a aprender? E a resposta é taxativa. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Mais uma vez, surge aí a importância da tarefa que nos cabe, lembrando sempre que essa predisposição da criança para aprender traz um outro ingrediente que é fundamental, a confiança que ela tem nos adultos. Então, é diante desse novo ser que surge em nossas vidas, confiante, aberto para novas aprendizagens, que a nossa missão se desenrola. E de que forma realizamos esta tarefa? Para começar, cada um de nós é um modelo. Embora nem sempre tenhamos consciência desse fato, cada pessoa que convive com uma criança deixa sua marca, direta ou indiretamente, porque a grande realidade é que na nossa relação com os outros estamos constantemente ensinando e aprendendo. A partir daí,
dessas questões e das respostas dadas a Kardec, fica claro que o período de infância na vida corpórea tem significativa importância na nossa trajetória, na busca de crescimento como espíritos imortais que somos. É a infância um momento fundamental de lançarmos a base de uma educação sólida que vai ser determinante no seu processo espiritual. Uma educação que no período da adolescência, quando se vê ressurgir de toda a bagagem até então esquecida, gerando os conflitos tão comuns nessa fase, possa fazer frente às más tendências trazidas do passado, solidificando o caminho do bem. Esta é uma tarefa que se reveste de muitos aspectos. Existe certamente a necessidade de reforçar traços positivos que o espírito já traz, favorecendo o seu progresso. Se por um lado isso nos parece óbvio, temos que ter em mente que vivemos em uma sociedade em que a virtude muitas vezes é sinônimo de fraqueza. Não é raro vermos pais questionando uma criança que sofreu agressão por não ter respondido na mesma moeda. E o pior de tudo é que muitas vezes isso ocorre na forma de uma nova agressão a essa criança. É um sentimento legítimo não querer ver os nossos filhos feridos, machucados, muitas vezes física e emocionalmente. Por outro lado, essa é uma forma equivocada de tratar o problema, que via de regra está mais relacionado ao orgulho ferido dos pais do que uma preocupação real com os filhos. Isso ocorre porque muito ainda se vê a força física como uma necessidade, especialmente no que se refere a indivíduos do sexo masculino. É imprescindível encontrar uma maneira de resolver a questão que seja condizente com o fato de estarmos aqui hoje frequentando uma casa espírita, de nos considerarmos cristãos e principalmente de trazermos os nossos filhos para a evangelização. Já está na hora de agirmos de acordo com aquilo que aprendemos e que dizemos acreditar. Isso adquire importância especial no que se refere ao nosso comportamento junto às crianças. Sem dúvida alguma, somos seres contraditórios e ainda, volta e meia, nos pegamos em atitudes que nós mesmos condenamos. E não é raro que a situação passe desapercebida, pois ainda não estamos olhando suficientemente para dentro de nós mesmos para conseguir perceber toda essa incoerência. Também aparece com muita força a necessidade de aparar as arestas, corrigindo as más tendências trazidas pelo espírito reencarnante. Essa é uma tarefa que, pela complexidade muitas vezes apresentada, pode fazer com que nos sintamos impotentes para sua realização. Existe uma fase da vida infantil que as ciências ligadas ao comportamento batizaram de imprinting. Ela se caracteriza por ser o período em que estamos mais abertos a novas aprendizagens. Podemos assegurar que quando os espíritos, respondendo a Kardec, afirmaram que a criança é mais acessível às impressões que recebe, estavam falando exatamente a esse respeito. Não há dúvidas que a criança é mais maleável quando se trata de mudança de comportamento, o que explica a grande importância do período infantil, em que o esquecimento do passado, provocado pelo retorno ao mundo material mais grosseiro, facilita a aquisição de novos comportamentos. Mas se observarmos bem, veremos que nos dias de hoje vivemos uma realidade cada vez mais evidente. O tão falado véu do esquecimento que faz com que o espírito tenha em seu período infantil nenhuma ou quase nenhuma lembrança de outras vidas está cada vez mais tênue, mais transparente. Cada vez mais as crianças trazem bem visíveis a sua bagagem de outras vidas na forma de habilidades ou traços de personalidade, mas nem por isso os nossos esforços no sentido de orientá-las devem ser menores. Ao contrário, principalmente aqueles que de cedo mostram suas tendências negativas, carecem de todo o nosso auxílio no esforço para que essa encarnação não seja perdida. Não podemos trazê-los a esse plano sem estar dispostos a fazer um esforço nessa direção. Isto é a nossa prioridade. É fácil constatar o quanto a criança é sensível ao que observa,
o quanto imita o adulto que a cerca e principalmente aos pais, estando eles certos ou errados naquilo que fazem. E não é o fato de terem o mesmo sangue que explica isso, é acima de tudo a convivência, o exemplo. Sem dúvida nenhuma, esta é a mais eficaz forma de ensinar que conhecemos, dos pais para os filhos, e neste caso, a nossa responsabilidade se amplia infinitamente diante desses espíritos que nos foram confiados. Sabemos que esta responsabilidade se estende também para outras crianças que convivem conosco. As crianças que nos rodeiam nos observam e reproduzem os nossos comportamentos. E é de nossa responsabilidade a qualidade do material que vamos oferecer para que elas copiem. De acordo com a milenar sabedoria hindu, nós somos responsáveis pelo karma daqueles que nos imitam. Dá para entender o quanto isso traz de consequências? É claro que um adulto já deve ter discernimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado, e a partir daí fazer suas escolhas, minimizando a nossa responsabilidade. Já com a criança não é assim. Para ela, se o adulto faz, está tudo bem, pode ser feito. A sabedoria popular afirma: um exemplo vale mais do que 1000 palavras, e que ninguém duvide disso. É pelo exemplo, acima de tudo, que educamos, justamente em razão da característica dos seres humanos de se deixarem contagiar pelas atitudes dos outros, o que faz com que copiar comportamento se torne uma consequência natural. Vocês já observaram como as crianças muitas vezes fingem que falam ao celular? A criança, em geral, não questiona o que vê e ouve de seus pais. Sabemos que ela tem uma confiança ilimitada. Ela apenas vai copiando o comportamento de adultos que, por sua vez, desconsideram a importância do próprio papel na sua formação. Mas e quando a criança questiona porque deixou de confiar no adulto? Sei de pais que, ao entrar no carro, volta e meia esquecem de colocar o cinto de segurança e são alertados pelos filhos. Já ouvi relatos de pais repreendidos pelos filhos por usarem o celular enquanto dirigem. Já ouvi também uma mãe declarar em uma conversa que volta e meia seus filhos a corrigem por não atravessar na faixa de pedestre. E os exemplos se multiplicam. O detalhe comum em todas essas histórias funestas é o orgulho com que elas são contadas. Confesso que, mesmo sabendo que isso acontece, e muito, ainda fico abismada com esses pais sem noção que se mostram orgulhosos porque os filhos acabam por corrigi-los por agirem de forma irresponsável. E não passa pela cabeça deles que, com essas atitudes, além de colocar a sua e a vida dos outros em risco, ensinam aos filhos a pior das lições: regras existem para serem desrespeitadas. É certo e desejável que os nossos filhos nos ensinem coisas. Eles são ligados, são uma nova geração. Eles entendem esses equipamentos novos e um outro tanto de coisas de uma forma que jamais entenderemos. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Achar bonito ter a nossa atenção chamada pelos filhos por assuntos que é nossa obrigação como pais, como adultos, saber e fazer, é abandonar a nossa função, é trocar os papéis, é desprezar a sagrada missão de educar, de orientar, de conduzir os nossos filhos pelo caminho do bem. Eu fico pensando qual será a interpretação que as crianças fazem quando, uma inversão absurda de papéis, necessitam tomar as rédeas da situação. Que ideia elas fazem a respeito dos próprios pais? Meus pais são desligados? Eu preciso cuidar deles? Eles são imaturos? Será que é possível para essas crianças verem os pais no seu papel de guardiões, de alguém que deve zelar por eles e em quem eles devem confiar nas situações difíceis? É complicado. Bem, até agora nós falamos do exemplo com seu poder de educar ou deseducar. E conforme já afirmei anteriormente, é pelo exemplo acima de tudo que educamos. Mas vejam bem, não é exclusivamente pelo exemplo. Não dá para esperar apenas pela cópia do comportamento, porque desta forma estamos transformando os nossos filhos em meros repetidores. Temos que ter em mente que, na visão infantil, uma atitude pode não ser corretamente interpretada, compreendida.
Algumas coisas devem ser ditas e repetidas até a exaustão, explicadas, para que não virem apenas palavras ao vento. Lembra daquele mantra das mães de antigamente? Eu já falei 1 milhão de vezes? Pois é. É claro, acima de tudo deve haver o exemplo. A criança percebe quando não somos coerentes. Educar exige a revisão de nós mesmos. Muitas vezes temos que nos reeducar. É com satisfação que se ouve pessoas dizendo que mudaram completamente seus hábitos e até posicionamentos diante da vida depois que tiveram filhos, uma atitude que demonstra sua grande responsabilidade. Mas retomando a ideia, tem coisas que devem ser ditas. As crianças precisam ouvir de nós o quanto a vida é importante, que a vida deve ser respeitada, desde as plantas, os animais, as pessoas. A natureza como um todo merece o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa proteção. É preciso ensinar as crianças a perceber o outro, sensibilizar para a dor do outro, para as suas necessidades. Toda vida é preciosa, assim como a nós. É preciso ensinar que as diferenças devem ser respeitadas, que o diferente não é uma ameaça. Podemos aprender com as suas experiências, podemos fazer trocas. Também é preciso ensinar a respeitar os objetos, começando pelos brinquedos, pelos utensílios de casa, da escola, dos outros, pelos bens públicos. Uma extensão dessa questão é a necessidade de aprender a economizar, evitar desperdício. Também é necessário fazer a criança colaborar em casa. De acordo com a sua idade, bem cedo, ele já deve aprender a juntar os brinquedos, não deixar espalhados, depois ajudar a guardar, colocar pratos na pia, arrumar a cama, lavar a louça e por aí vai. É preciso gerar na criança uma imagem positiva do trabalho, um comprometimento, uma imagem de valorização, de orgulho pela tarefa bem cumprida. Ela tem que ter as suas responsabilidades, tentar fazer sempre melhor, não que os outros, mas do que ela própria fez antes. Precisa aprender a trabalhar em equipe, ela precisa aprender que juntos somos sempre melhores. É preciso ensinar a criança a gostar de aprender, estimulando a sua curiosidade e a sua criatividade. Mas o que muitas vezes acontece é exatamente o contrário. Criança curiosa e criativa dá mais trabalho. Fica perguntando, fica inventando coisas. A criança precisa aprender a se organizar. Então, por amor, temos que nos organizarmos também. Trabalhar essas coisas com as crianças requer um nível de exigência, inclusive para nós mesmos. Criança precisa ouvir não, aprender a ter limites. Não é fácil encontrarmos o equilíbrio necessário entre ter autoridade e ser benevolente. Muitos acreditam que esses conceitos são antagônicos, mas não são. Na nossa ação deve ficar claro para a criança que podemos não gostar de algo que ela fez, mas esse sentimento não está relacionado a ela. E é nesse ponto que vemos aparecer um dos grandes equívocos da nossa época. Pais que têm dificuldade de dar limites, que se veem como amigos dos filhos. Pais não existem para ser amigos dos filhos. Se somos amigos dos nossos filhos, se estamos no mesmo nível deles, eles não vão sentir que podem contar conosco em um momento de dificuldade, pois estando no mesmo patamar, as possibilidades são as mesmas. Temos que ter com os nossos filhos uma relação de amor, de companheirismo, num ambiente harmonioso, mas não de amizade. A amizade é uma relação circular, sem hierarquia. Acontece que a relação com os nossos filhos não é uma relação em que todos estão no mesmo nível. Pais têm que ter uma posição de comando, necessitam ter as rédeas. Do contrário, surgem essas famílias disfuncionais, hoje, infelizmente, tão comuns, em que os pais pensam que têm uma relação maravilhosa com os filhos e uma observação mais atenta desse panorama mostra filhos que não têm nada a reclamar, porque são eles que mandam na casa. E qual é a causa disso? Comodismo, incompetência, necessidade de agradar os filhos para ser amados?
Acontece que vivemos um mundo de crianças exigentes e insatisfeitas, que se sentem vazias por dentro. A prova disso é a proliferação de distúrbios emocionais, como a depressão e mais um sem número de problemas que afetam as crianças e jovens. Esses males são a raiz da agressividade, da automutilação, do bullying e até mesmo do suicídio. Todos esses fatores que estão crescendo de uma forma assustadora entre crianças e adolescentes. E, paradoxalmente, o que deixa tão insatisfeitas muitas dessas crianças é o fato de terem e fazerem tudo o que bem entende, sem a restrição necessária. Porque a restrição também é abrigo, é um abraço, é não estar solto e sozinho. Quem restringe se importa, e essa é a leitura que as crianças fazem, mesmo que reclamem quando recebem uma proibição. O ato de autoridade, vejam bem que estamos falando de autoridade e não de autoritarismo. O ato de autoridade gera segurança. Não é assim conosco quando nos sentimos em uma situação de desgoverno? Quem gostaria de viajar em um navio sem comandante? O lar não pode ser um barco à deriva para os filhos, do contrário, não abriga. Nossos filhos não são os nossos filhos por acaso. Ser pai, ser mãe ou até mesmo tutores de filhos que não saíram de nós significa que por alguma razão do passado um espírito nos foi colocado nos braços e, independente da razão pela qual isso aconteceu, devemos cumprir a nossa missão. Sim, porque a paternidade, planejada ou não, desejada ou não, é uma missão que requer um grande senso de responsabilidade. Paternidade requer amor. E porque amamos, precisamos dizer para os nossos filhos que os amamos e que somos todos filhos de um mesmo Pai, um Pai de amor que nos criou, que zela sempre por nós e que espera que aprendamos a amar uns aos outros como Ele nos ama. Um Pai com o qual podemos e devemos conversar sempre através da oração. E para finalizar, sem a pretensão de ter esgotado o assunto, vamos lembrar as palavras de Emmanuel no capítulo 13 do livro Pensamento e Vida, intitulado Filhos. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem com a força de nossa demonstração, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e confiança. E assim, irmãos, mais uma vez agradeço ao alto e aos amigos dessa casa por essa oportunidade e a vocês, queridos irmãos, que me ouviram. Que possamos aprender a ser gratos por tudo o que nos acontece, inclusive pelas dificuldades que surgem no nosso caminho, tirando delas preciosas lições e, acima de tudo, que possamos agir de acordo com o que aprendemos, nos aproximando cada vez mais do nosso ideal, que é Jesus. Que possamos todos seguir em paz, luz e paz.